param, eu recebi do Rodrigo Talayer a obra que ele escreveu, biográfica de John Byrne. Temos aqui John Byrne, o gênio indomável, sobre a história dessa lenda dos quadrinhos de super-heróis. E eu tive a honra de ser convidado também para dar o meu depoimento sobre o que eu acho do John Byrne, o quanto eu gosto e o quanto ele me influenciou, né, como leitor de quadrinhos. Então tá aqui, acho que na página 487, Fernando Bedin, do Central HQs. E galera, eu também devorei esse livro, eu li muito rápido, tá bem dinâmica a escrita do Rodrigo, nada de ficar colocando coisas rebuscadas, ele é direto ao ponto. Então você lê com uma leveza esse trabalho aqui do John Byrne, desde a sua infância, o que ele estudou, como ele iniciou no mundo dos quadrinhos, o que os pais dele pensavam sobre isso, todas as tretas que ele se envolveu, um cara muito polêmico, de personalidade forte, mas que abrilhantou o mundo dos quadrinhos, revolucionou o mundo dos quadrinhos, é sem dúvida um dos artistas mais importantes das comics de super-heróis de todos os tempos. E isso não é um achismo meu, basta ver o tanto de pessoas que foram influenciadas pelo John Byrne, o tanto de histórias que ele roteirizou, ou desenhou, roteirizou e desenhou, que estão na lista de melhores. Então é um cara que realmente estava à frente do seu tempo. John Byrne simplesmente sensacional. E o Rodrigo, ele divide aqui de forma muito bacana, conta com o prefácio do JP Martins, né, um tradutor aí lendário no mundo dos quadrinhos aqui no Brasil. Toda a passagem dele pelos títulos mais importantes. Então você tem aqui, ó, o início tem primeiro a Charlton Comics, o início na Marvel, o Fenômeno Mutante, a saga da Fênix, o Jim Shooter metendo bedelho ali, né, no que o Chris Claremont e o John Byrne estavam fazendo, modificou muita coisa, o atrito que estava rolando entre o Chris Claremont e o John Byrne. Tivemos aqui o Sentinela da Liberdade, a curta passagem, né, do John Byrne à frente do título do Capitão América, a Tropa Alpha. Eu fiquei surpreso de saber que ele não era tão afim de escrever as histórias da Tropa Alpha, apesar de ser uma criação dele. Eu fiquei muito surpreso com isso. Tem a passagem dele pelo título do Hulk, que também foi bem curto, né? Numa fase final ali dele na Marvel Comics. O lance também com a reformulação do Homem de Aço pela DC Comics após Crise nas Infinitas Terras. Eu também não sabia de toda essa repercussão negativa que teve, inclusive saindo na revista Time, várias críticas, né, ao trabalho do John Byrne. E aí tudo que ele tinha exigido, né, e a DC praticamente aceitou 99% das exigências dele. Conforme ele foi lançando a publicação, a DC também foi, né, se metendo ali e tal. Então é bem interessante ver essa relação do artista com o editor, né? O quanto que, vamos dizer assim, eles são cerceados na sua liberdade criativa. Por outro lado, é a função do editor, ele tem que preservar algumas coisas em relação aos personagens. Algumas vezes dá certo, né? O editor acerta a mão, e outras vezes ele erra. E é algo realmente difícil de você julgar. Mas de qualquer forma, temos aqui um livro muito, muito bacana e traz bastante arte. Olha os primeiros trabalhos aqui, os trabalhos do John Byrne. Então é um livro que traz ilustrações para cada capítulo, a passagem dele pelo Punho de Ferro. Cara, isso aqui ficou muito legal mesmo. O Casamento em Crise é entre ele e o Chris Claremont, né? Cada um tinha uma ideia diferente. O John Byrne abraçou, né, o Wolverine, enquanto o Chris Claremont não gostava do personagem. O Indiana Jones, que ele escreveu, mas também encheram tanto o saco dele que ele desistiu do projeto. Foram, acho que 3 edições. Tem aqui a passagem pelo Hulk, como mencionei, a do Superman. A arte do John Byrne, cara, pra mim é um dos melhores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos. Assim, eu acho ele fenomenal. A passagem dele pelo Namor também.
Mostra a relação tipo, com Roger Stern, Howard Mack, com quem ele tinha muita amizade. Eu achei assim sensacional o trabalho dele na Mulher Hulk também. Eu não sabia que ele tinha saído, depois voltado para o título, por obviamente mais uma treta aí com os editores, passagens pela DC Comics com títulos mais curtos ali, alguns especiais e tal. Depois o X-Men, que ele escreveu para Dark Horse, junto naquele esquema que queria meio que se inspirar na Image Comics com Frank Miller, Mike Mignola e tal, Art Adams. Enfim, galera, muito legal mesmo esse trabalho aqui do Rodrigo Talayer, né, em relação à biografia aí do John Byrne. Então fica a dica para vocês desse material, galera. Eu vou colocar o link na descrição. Quem é fã de quadrinhos e não só do John Byrne, apesar de esse cara aqui ter deixado mais do que sua marca, né? Esqueci de falar do título mais importante dele, que foi o Quarteto Fantástico, que ele escreveu e desenhou. O cara foi foda pra caralho. São muitas informações aqui. Eu vou deixar então o link na descrição para quem se interessar por esse material aqui do Rodrigo Talayer aí, a biografia de John Byrne.